tecido, né, Sérgio? É isso aí. Vamos dividir nossa palestra hoje em duas partes. A primeira parte vamos falar um pouquinho sobre a paciência, eu sei que ninguém precisa, e a segunda parte nós vamos falar um trecho do capítulo 5 do livro Paulo e Estevão, quando ele teve lá um problema gravíssimo. Mas a paciência, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. A gente vê isso pela primeira vez, a gente fica meio chocado, porque todos nós queremos se livrar da dor. Uma tossinha, uma gripe, uma dor, alguma coisa, a gente está sempre assim querendo se livrar dela rapidamente. Tanto é que eu tenho a sensação de que o número de farmácias já superou muito o número de agência do Bradesco, viu? Porque olha, cada lugar tem uma farmácia, né? E daqui a pouco a gente vai até poder fazer almoço, jantar nelas, porque elas estão vendendo de tudo, né? As farmácias estão vendendo de tudo. E aí a gente está falando sobre a dor e nós nos esquecemos que a dor, na verdade, é um resquício que nós trazemos para ajudar a gente a se libertar de alguma coisa que não ficou boa, que não estava legal, que estava ruim. Só que a gente não consegue aceitar isso, não entende isso. Mas é claro que por conta disso a gente não vai ficar procurando a dor. Obviamente que não, porque sozinha ela aparece e vai embora, como as coisas que a gente vai vendo na nossa vida. Então nós tivemos a infância, por exemplo. A gente lembra com muita saudade da infância, mas passou. Aí a nossa adolescência, a nossa juventude, a nossa maturidade, as coisas vão mudando. Então a dor, ela chega para a gente para nos dar uma ajuda espiritual. E aí nós precisamos entender o que ela veio fazer com a gente, com a nossa vida, com o nosso tempo, com as coisas que nós estamos vivendo. É mais ou menos que nem a adolescência, né? De repente a gente vira adolescente, o que eu vou fazer com isso agora? Normalmente a gente só faz bobagem, né? Com a adolescência, normalmente. Mas com a dor a gente tem que perguntar para si mesmo, falar assim, bom, vamos procurar saber por que ela veio, qual é o objetivo dela, quanto tempo ela vai ficar comigo, o que eu posso fazer para minimizar os impactos dela, enfim, conversar com ela assim com muito respeito, para que a gente possa aprender a lidar com ela e sair dela da forma mais edificante possível, porque deve ser muito ruim quando a gente recebe um punhado de dor. Vamos imaginar que dá para pegar assim, que nem areia, né? Pega um punhado de dor assim, e aí a gente deixa ela sair tudo pelas mãos, e tem que pegar de novo outro punhado de dor. Meu Deus do céu, de novo, tem que passar de novo por isso. E aí nós precisamos saber, vamos pegar o punhado de areia, que é a dor, e vamos pensar assim, o que eu vou fazer com esse punhado de dor? A gente segura bem ela, firme. Se for tirar da mão, coloca no lugar bem seguro, para não deixar perder nada. Aí vamos olhar o que nós vamos fazer com ela. Vamos dar uma olhadinha nela, a gente espalha ela num lugar bem seco, bem seguro, sem vento, direitinho, espalha, vê se tem alguma coisa ali que interessa para a gente. Não tem, é tudo igual, é a mesma coisa, então vamos juntar. Será que ela faz um formatinho? Aí a gente faz um bolinho assim, vê se ela faz um formatinho, uma forminha. Não está fazendo muito bem a forminha. Aí a gente vai procurando um jeito de como que nós vamos lidar com ela, conviver com ela, ficar com ela, até o momento que ela não precisar ficar mais com a gente. Então a ideia da dor, na verdade, que o Emmanuel coloca, os Espíritos colocam a esse respeito, é que nós aprendamos a lidar com ela, porque ela é a chave da nossa libertação. Se nós soubermos lidar com isso, facilmente a gente se liberta. Vejam, não se libertar propriamente do corpo, obviamente que não, mas se libertar de problemas graves do nosso passado. E aí é por isso que ele fala que a dor é uma bênção. E o Criador não manda essa dor para qualquer pessoa. É uma bênção que Deus envia aos seus escolhidos, aos seus eleitos. E aí ele continua dizendo assim, não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a dor. Então a gente fica assim naquela coisa, naquela dúvida, naquela dificuldade, pensando, poxa vida, não é? É uma coisa incomodar, que me incomoda, me chateia, me aborrece, e eu ainda tenho que agradecer por isso. Meu Deus, que coisa, né? Coisa assim, desagradável. Mas pensa quando na infância, vamos relaxar um pouco, na infância, quando a gente recebia um brinquedo que a gente não queria ou não gostava. Foi a sua tia que deu, a gente tinha que ir lá, e tia, muito obrigado, né? Agradecer, né? Ou então não, você vai fazer a visita na casa da sua tia,
ela te dá um negócio que você detesta, horroroso, aí você tem que comer aquele troço porque a sua mãe está mandando você comer. Você vê que antigamente era desse jeito, hoje não, as crianças comem o que quer, comem o que não quer, é diferente. Mas naquele tempo a gente ia lá, comia, sei lá, o bolinho de brócolis, o bolinho de arroz da semana passada, sabe? A gente comia, ainda agradecia a tia, graças a Deus, muito obrigado tia, que delícia, que tá bom, né? Então a gente fazia isso. O Chico uma vez foi fazer uma visita na casa de uma senhora, só que essa senhora era cega. Aí a senhora serviu uma sopa para ele, ele está comendo a sopa, daqui a pouco aparece um negócio na sopa dele. Aí ele vai comendo e empurrando o negócio para o lado, assim, vai comendo e empurrando, comendo e empurrando. Você já viu essa história, Moacir? Não viu ainda? Vai comendo a sopa empurrando, comendo e empurrando, comendo e empurrando. Aí a senhora percebe, você está fazendo um barulhinho diferente, Chico, você não está gostando da sopa? Ai, está uma delícia essa sopa. Correndo e empurrando, correndo e empurrando. No final que terminou a sopa era aquele serzinho meio vermelhinho que anda pelo chão, em cima das coisas. Então, vejam, a qualidade espiritual do Chico não é a nossa, né? Porque a gente teria pego aquele prato lá e jogado sei lá onde, né? Mas o Chico aguentou firme, agradeceu e tudo. E muitas vezes nós temos que agradecer alguma coisa que para nós desagrada. Muitas vezes isso acontece, não é mesmo? Então, às vezes, alguma pessoa faz alguma coisa que a gente não gosta, mas de uma certa forma beneficiou aquela pessoa, então a gente agradece, não é? Então, por exemplo, para ajudar uma pessoa que está precisando arrumar algum dinheirinho, ela fabrica lá um doce, um bolo, alguma guloseima, alguma coisa, a gente compra. Aí a gente vai experimentar um troço horroroso, mas aí a gente agradece mesmo assim, né? Para ajudar, na verdade a gente fez isso, né? Enfim, a dor é uma dessas coisas, que ela chega até nós e nós precisamos, como nos disse aí o companheiro espiritual, agradecer, porque se nós não agradecemos, a gente perde a oportunidade de. Vejam como isso é um paralelo curioso. Quando a gente era criança, a gente agradecia a tia, aquele negócio que ela fazia para a gente não gostava, de repente ela fazia alguma coisa que a gente gostava, né? Aí a gente comia aquela gororoba lá, daqui a pouco ela falava assim, eu vou fazer uns pastéisinhos, aí ia lá fazer um pastelzinho para a gente, não é? Depois da dor, depois do problema, sempre vem, né? As possibilidades melhores, as coisas melhores. Mas se a gente se revoltou, brigou, ofendeu, se a gente usou daquela técnica que também era muito comum no passado, aquelas pessoas que se diziam autênticas, sabe assim, que bolinho horroroso, pelo amor de Deus, ninguém aguenta isso. Aí ela não ia se lembrar do pastel, a gente não ia gostar, não ia comer o pastel e o negócio ia ficar meio torto e as coisas não iam seguir direito como deveriam seguir, tá certo? Então é assim que nós precisamos se comportar com a dor. É certo que falar é fácil, eu estou aqui falando com vocês, rezando para ela não chegar nem hoje, nem amanhã, nem o ano que vem para mim, mas se ela chegar, alguém vai falar assim, bom, já, você falou lá, não falou? Agora aguenta você, para você ver como é bom, né? Então agora eu estou suscetível também de ter que receber aí e administrar aí esse bolinho de areia que eu posso ter que pegar em algum lugar, tá certo? Então, a ideia básica é que a gente aprenda a lidar com ela, porque o Espírito Amigo lá no Evangelho fala para a gente isso. Jesus sofreu muito mais do que todos nós, e ele não tinha nada do que restituir, não tinha nenhuma dívida com o seu passado, Jesus não tinha isso. E imaginem, você não ter dívida nenhuma e ter que pagar um negócio terrível daquele, e ele pagou. Por isso ele tem a sua relevância moral, que é inagualável para qualquer um dos enviados de Deus na terra. Não tem ninguém que se iguale a ele. Mohammed, Buda, Krishna, Gandhi, não tem nenhum desses. Jesus é o maior de todos. Não tinha nada para se pagar, motivos para que ele tenha tido aquele sofrimento que ele teve. Então ele fala, vamos observar esse exemplo, aguentar firme, porque existe para tudo uma necessidade. Então, no meu caso, por exemplo, eu tive uma mãezinha que teve um problema com câncer, e ela com 56 anos, na década de 80, precisou se despedir, e a gente pensa, poxa vida, né? Que dureza,
Mas ela aguentou firme, não se lamentou, não se lamuriou, foi embora de uma forma impressionante, com um semblante sorrindo. Dava a impressão que ela estava vendo alguém chegando perto dela lá na hora que ela estava se despedindo da terra. Foi uma coisa linda. Ninguém conseguia chorar no velório dela. Olhava para ela e dava risada, porque ela estava rindo. Parecia que ela estava fazendo uma gargalhada, nem era uma risadinha amarela, não, era uma gargalhada. Então, a gente precisa se resignar para que a gente possa, com a dor, se aproveitar. Porque quando a gente aproveita a dor, a gente se livra dela. Aí resgatamos, corrigimos, melhoramos, estamos livres dela. Não temos mais que enfrentar esse tipo de problema no nosso futuro. É mais ou menos a ascensão de escola, de salas de aula, né? Vai para o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Passou de ano, vai para o terceiro ano, quarto ano, quinto ano, os outros anos ficam para trás, a gente só vai para frente. Então, a ideia da dor basicamente é essa. Agora, é importante nós não nos esquecermos. Todos nós precisamos corrigir alguma coisa, porque aqui na Terra é um lugar onde nós estamos para nos corrigir. Tá certo? Tudo bem?